E aí, pessoal? Hoje nós teremos aqui a nossa segunda aula, certo? Dando continuidade aí à última aula que vocês viram. Para essa aula nós vamos utilizar a apostila, a página 77 e 78. Falaremos sobre os ângulos adjacentes, complementares e suplementares e também falaremos sobre os ângulos opostos pelo vértice. Mas antes, vamos entender o que são ângulos adjacentes, certo? Bom, ângulos adjacentes pode ser definidos da seguinte maneira, né? Ângulos que compartilham um mesmo lado e não se sobrepõem, em outras palavras, que estejam um ao lado do outro. Então vejamos aqui o desenho. O ângulo aqui azul é adjacente ao ângulo amarelo. Por quê? Porque eles possuem esse lado aqui, OB, em comum, e eles não se sobrepõem, ou seja, o ângulo azul não invade aqui o espaço do ângulo amarelo. E vice-versa, né? O ângulo amarelo não invade o espaço ali do ângulo azul. Ok? O outro desenho aqui é a mesma coisa. Agora, ângulos adjacentes complementares. O que seria isso? Aí na sua apostila, na página 77, você pode ver aí um desenho no meio aí da página, onde está representando dois ângulos que são adjacentes e complementares. Observe. O que seria isso? É quando a soma desses dois ângulos forma um ângulo de 90 graus, né? Forma um ângulo reto. Como você pode ver aqui, ó, tem até a representação aqui do ângulo reto, no vértice aqui, ó. Quando você tem sempre esse símbolo aqui quadradinho, significa que aqui nesse vértice tem formado um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E a soma, então, de A, que é o ângulo verde, com B, que é esse ângulo rosa aqui, tem que formar um ângulo de 90 graus. Ok? Já os ângulos adjacentes suplementares, está representado aí nesse retângulo azul na apostila, só tem o texto, né? Eu vou colocar o desenho aqui para vocês entenderem. Seria isso aqui, ó. Seriam dois ângulos, A e B, um ângulo verde e um ângulo rosa, em que a soma dos dois, agora, ao invés de ter resultado um ângulo de 90 graus, vai ter resultado um ângulo de 180 graus, certo? O ângulo de 180 graus a gente denomina um ângulo raso, ou seja, A mais B forma um ângulo raso aqui, um ângulo de 180 graus, ok? Então vamos aí a parte de baixo, parte do exercício do agora é com você. No primeiro exercício, como vocês podem perceber, é exatamente o mesmo desenho, né, do exemplo, só que agora ele colocou uma medida aqui para o ângulo rosa, medida de 60 graus. E você vai ter que descobrir a medida do ângulo X, que é o valor desconhecido aí. Então vejamos, analisando o desenho. Esses dois ângulos são adjacentes complementares ou suplementares? Complementares, correto? Por que são complementares? Porque a soma dos dois resulta 90 graus, resulta um ângulo reto, como está representado aqui. Então você pode montar a equação, 60 mais x tem que ser igual a 90 graus. Passando o 60 para o outro lado da igualdade, ele fica menos, né? Ele vai subtrair o 90. Então fica x igual a 90 menos 60. Subtraindo aí 90 menos 60, você encontra 30 graus. Então você conclui que o valor de x é 30 graus. Agora no B. Na letra B, os dois ângulos aqui, o rosa e o verde, serão ângulos suplementares, certo? Formam juntos ali um ângulo raso. Então, x somado com 30 tem que resultar um ângulo de 180 graus. Passando 30 lá para o lado do 180, ele vai ficar menos. Então, x vai ser igual a 180 menos 30. Fazendo essa subtração, você encontra o valor para x de 150 graus. Correto? Se você ainda não tiver feito esses exercícios na sua apostila, faça aí. Complete sua apostila. Beleza?
Agora vamos seguir para a próxima página, né, da apostila, página 78. Na página 78 aí da apostila, nós temos ali, que eu circulei em vermelho, uma representação de ângulos opostos pelo vértice. O que seria isso? São duas retas aí, ó, R e S, certo? Que se cruzam em um único ponto. Esse ponto aqui que eu representei ele na cor azul, formando quatro ângulos de medidas A1, A2, B1 e B2, conforme mostra a figura. Os ângulos de medida A1 e A2 são chamados de ângulos opostos pelo vértice, né? O vértice aqui em azul forma dois ângulos, A1 e A2. E eles são opostos. Observe, um está virado para a esquerda e o outro está virado para a direita. Também são opostos pelo vértice os ângulos B1 e B2. Um está virado para cima e o outro está virado para baixo. Beleza? E qual é a característica dos ângulos opostos pelo vértice? É essa aqui que eu destaquei. Eles serão congruentes, ou seja, esses ângulos aqui que estão na mesma cor são congruentes. Então, exemplo, se A1 tiver uma medida de 60 graus, A2 também será 60 graus. Se B1 tiver uma medida de 120 graus, B2 também será 120 graus. Tranquilo? Agora é com você. Vamos lá. Exercício. Temos aqui duas retas se cruzam nesse vértice, formando quatro ângulos. Como você pode ver logo de cara, esse ângulo já está com a medida já, de 20 graus. Então, se esse ângulo é oposto ao ângulo y, eu posso afirmar que ele é congruente a esse ângulo aqui. Então, esse ângulo eu já consigo dar a medida, já consigo dizer que y vale 20 graus, porque ele é oposto pelo vértice em relação ao 20. Agora, para eu descobrir os outros dois ângulos, x e z, eu preciso visualizar que entre x e o ângulo de 20 graus ali, aqui eu tenho dois ângulos adjacentes suplementares. O que significa isso? Sobre essa reta aqui, a soma desses dois ângulos forma um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Então eu posso dizer que x somado com 20 é igual a 180. Passando 20 para o outro lado, eu tenho que x é igual a 180 menos 20. Logo, x é igual a 160 graus. Então, eu já posso colocar ali a medida do ângulo x, 160 graus. Sabendo que z é oposto pelo vértice em relação ao x, eu também já consigo dizer a medida do z, que é a mesma do x, ou seja, 160 graus. Tá? No próximo exercício, é um pouco diferente. Você pode observar que as medidas não foram dadas em graus, foram dadas aqui uma incógnita. A medida desse ângulo aqui rosa, eu dei uma medida valendo 2x, e a medida do ângulo verde valendo x. Bom, você pode verificar que 2x e x são ângulos suplementares, né? Estão sobre a mesma reta aqui, ó. Então, a soma desses dois ângulos, 2x e x, terá que ser igual a 180 graus. Somando isso, eu consigo saber que 3x é igual a 180 graus, né? 2x mais x dá 3x. Então, o valor de 1x será 180 dividido para 3, que dá 60 graus. Então, você consegue encontrar aqui o valor do ângulo verde, o ângulo x, 60 graus. E, obviamente, como ele é oposto pelo vértice, também você encontra o valor do ângulo y, que também será 60 graus. E para achar o ângulo z, que é oposto pelo vértice ao 2x, também é muito fácil, dá para fazer de cabeça, certo? Se x vale 60 graus, 2x é o dobro, ou seja, 120 graus. Ok? Recapitulando, o último exercício aí da página, né? Os dois últimos exercícios. Vamos rever o que nós vimos na última aula, na primeira aula, que eram retas paralelas e concorrentes. Então vamos lá.
Na bandeira aqui, do estado do Rio de Janeiro, eu tenho a reta R e a reta T. R e T. E eu estou pedindo para você me dizer se elas são paralelas ou concorrentes. Se elas forem paralelas, você vai colocar P. Se elas forem concorrentes, você vai colocar S. Então, R e T são o quê? Paralelas, certo? A reta R e a reta T, elas não possuem pontos de interseção. Então, beleza. Agora, a reta V e a reta W, mesma coisa, paralelas, certo? A reta V não encontra em nenhum momento a reta W, elas não se cruzam. Agora, a reta S e a reta U serão concorrentes, certo? Nesse ponto aqui. Agora, a reta R e a reta T, nessa daqui, bandeira do estado do Amapá, paralelas, certo? U e T, a reta U e a reta T, concorrentes. Agora, a reta S e a reta U, concorrentes também. Beleza? Agora vamos ao último exercício. Temos uma imagem e aqui, a partir dessa imagem, foram traçadas aqui essas 5 retas. R, S, T, U e V. Identifique quais retas são paralelas e quais são concorrentes na figura. Bom, retas paralelas. Temos aqui a reta R, que é paralela à reta S, que é paralela à reta T. Então, observe que aqui eu já usei a nomenclatura que nós usamos na outra página, né? Essas duas barras aqui, que identifica que R é paralela a S e S é paralela a T. Beleza? E embaixo, quais são as retas concorrentes? Bom, R é concorrente a U nesse ponto, R é concorrente a V nesse ponto, S é concorrente a U nesse ponto, S é concorrente a V nesse ponto, e assim sucessivamente. Coloquei aqui todos, né, as retas concorrentes. E é só. Espero que vocês tenham gostado aí. E até a próxima.